Segundo Crônicas, capítulo 7. Vamos ler apenas o versículo 14 e o versículo 15. Iremos falar hoje sobre um assunto pelo qual Deus estremeceu meu coração durante esses dias. E é um assunto que é de suma importância para as nossas vidas, que é falar sobre oração. Amém? Amém. E nunca é demais falar sobre oração. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e versículo 15. É um texto que é tão conhecido, nosso, que já sabemos de cor esse texto. Mas o mais profundo é nós aplicarmos ele na nossa vida diária e contínua na presença do Senhor. Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia. A igreja foi exercitada. Aleluia. Graças a Deus. Como eu já disse, meus irmãos, esse texto é muito conhecido. Citamos ele constantemente. Sempre ele está na nossa mente, no nosso coração. Mas o mais profundo ainda é nós aplicarmos ele em prática todos os dias da nossa vida. Como eu já disse, iremos falar sobre oração. E falar de oração nunca é demais. É bem verdade, irmãos, que nós, ao longo da nossa caminhada, nós já sabemos muito sobre oração, já ouvimos falar muito sobre oração, já conhecemos muito sobre o tema oração. Porém, sabe qual é a maior dificuldade nossa? Não só nossa, mas de todo cristão? Não é apenas conhecer desse assunto, mas é praticá-lo. A maior dificuldade nossa diária nos dá em conhecer sobre oração, porque quando nós lemos a palavra, nós vemos falando sobre oração em muitos lugares, está escrito, pregações, ministrações. Quantas vezes nós temos ouvido falar sobre a importância de orar, a importância de ter uma vida de oração, e grande tem sido sim o nosso conhecimento, e grande tem sido sim o entendimento de saber que há uma necessidade de nós orarmos. Porém, a maior dificuldade é de nós orarmos. Essa tem sido a maior dificuldade. Eu já disse várias vezes aqui, torno a dizer, que Deus ele tem muitas formas de falar com o homem. Ele fala de várias maneiras comigo e com você. Porém, Deus só estabeleceu uma única forma para que eu e você possa falar com Ele, e através da oração. E por isso que Satanás ele tem se levantado de uma forma tremenda para roubar de mim e de você uma vida de oração, porque ele sabe que é o único meio que eu e você tem de falar com Deus. E por isso, irmãos, há essa guerra, há uma batalha. Às vezes nós vemos por um lado que é muito fácil ter uma vida de oração, é só dobrar os joelhos e falar com Deus. E às vezes é tão fácil e ao mesmo tempo se torna tão difícil. E a gente às vezes não consegue entender por que é difícil se manter em uma vida de oração. Se você for ver no ministério do Senhor Jesus, boa parte da sua vida ministerial era dedicada à oração. Constantemente o Mestre, o nosso Salvador, ele estava em oração com o Pai, porque mesmo ele sendo Filho de Deus, sendo perfeito, mas ele estava como homem. Ele sentiu uma necessidade de manter esse relacionamento próximo com o Pai. Ele tinha uma necessidade de andar direcionado pela vontade do Pai. Cristo, como homem, ele
conhecer a cada dia, a cada passo que Ele viesse a dar, que fosse não conforme a vontade dEle, mas conforme a vontade do Pai. E Ele é o nosso maior exemplo de dependência de oração. Cristo é o nosso maior exemplo, irmãos, para mim você entender que se Ele orava, que Ele era e é perfeito, imagine nós, que somos imperfeitos, cheios de falhas, cheios de limitações. Por qualquer coisa, às vezes Satanás nos vence. Por qualquer brecha que damos, o diabo ele toma conta da nossa mente, dos nossos sentimentos e dos nossos corações. Você vê Paulo constantemente em todas as suas cartas paulinas, doutrinárias, ele fala sobre a importância da igreja orar. Tem um texto que ele diz à igreja: orai sem cessar. Em Romanos 12, ele diz: perseverai na oração. Então você vai ver constantemente na Bíblia, irmãos, recheada de textos e versículos, nos ensinando a nos mantermos em uma prática de vida de oração. Nós dedicamos a nossa vida durante o dia a muitas coisas, mas durante o dia de vida que eu e você vivemos, quanto de tempo nós temos dedicado nesse dia a uma vida de oração? Hoje estamos aqui, findou-se o dia, no sentido de claridade, estamos no período da noite, mas quanto durante esse dia do nosso tempo foi dedicado à oração? Você já parou para pensar nisso? Que os dias passam rápido, que os dias estão sendo abreviados, que é uma urgente necessidade de eu e você nos voltarmos mais para Deus através da oração, porque passam-se dias e nós dedicamos nosso dia ao trabalho, aos afazeres domésticos, às responsabilidades, à nossa vida cotidiana, a nossa labuta diária, o correr pelo pão de cada dia. Nós se dedicamos muito a este mundo, e quando vamos chegar no final do dia e parar para refletir quanto desse dia eu dei a Deus em indicação a uma vida de oração, e a gente começa a ver que a gente se envergonha. A gente se envergonha porque a gente teve tempo durante o dia para muitas coisas até mesmo que não deveria ser dado tanto crédito, coisa que muitas vezes poderia ser deixado para depois, mas não, nós estamos deixando sempre para depois as coisas do Senhor. Nós estamos aprendendo a deixar para depois a vida de oração. Nós temos aprendido a deixar para depois o momento de leitura da palavra, e sempre o Senhor está ficando na nossa vida para depois. Quanto eu e você, durante esse dia de hoje, estamos vivos, demos ao Senhor em oração. Se é que nós oramos, se é que nós tiramos um tempinho para entrar no secreto, no quarto, em um momento a sós, e dizer: eu vou falar com Deus, é meu momento com Deus. Meus irmãos, o maior e melhor culto é você a sós com o Senhor. É um culto sem plateia, é um culto que ninguém vê, mas o Pai que está em secreto vê e ouve. A oração, quando Jesus escreve em Mateus 6, acerca da necessidade de orar, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai que está em secreto, e Ele que está em secreto vê. O texto não diz que Ele ouve, porque para nós oração é sentido de ouvir, mas para Deus oração é sentido de ver, porque Deus não ouve palavra, Deus vê o que está no coração. Aleluia. Palavras bonitas não movem o coração de Deus em oração, mas um coração contrito, um coração arrependido, um coração sentido, é isso que faz Deus ver. É isso que faz Deus se inclinar para mim e para você. É isso que faz Deus se voltar para nós e nos abençoar. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Não precisamos estar preocupados com oração e palavras bonitas, como se Deus fosse ouvir palavras. Deus vê corações.
Ele não ouve palavras. Palavras não movem o Senhor, mas um coração contrito, arrependido, sincero, isso sim move Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E é isso que Ele requer, igreja, de mim e de você. Se nós fôssemos parar e fazer uma contabilidade do ano que passou, quantos dias nós oramos, quantas horas nós oramos, quanto tempo nós passamos com Deus. Se fôssemos pôr em uma balança, gastamos mais tempo com aquilo que não trouxe nenhuma experiência com o reino, ou gastamos mais tempo investindo na presença de Deus, pode ter certeza, a balança do lado da presença de Deus ia perder feio. Porque às vezes o diabo quer nos fazer entender, irmãos, que passar tempo com Deus não trará para nós proveito. Às vezes o dia, a vida secular, o nosso trabalho, as nossas necessidades, as nossas contas, as nossas dívidas, às vezes a gente não se preocupa em primeiro, não vou ao Senhor, porque Ele é o meu provedor. Eu preciso trabalhar, eu preciso suar, sim, mas antes de fazer isso, eu vou aos pés dele. Porque quando nós colocamos Ele à frente de todas as coisas, nós deixamos manifesto: Senhor, eu não sei fazer nada se o Senhor não for comigo. Senhor, não é a força do meu braço que deve resolver, mas é sim a ação sobrenatural do Senhor. Senhor, as portas estão fechadas, eu não quero procurar homens para as portas serem abertas, eu quero procurar o Senhor. Porque é Ele, irmãos, que abre porta e não tem parede do lado do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que é uma urgente necessidade minha e sua de oração. Como eu já disse, é a única forma que eu e você tem de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, porque oração é um diálogo, não é algo monólogo de só um fala. Oração é um diálogo, você fala, Deus ouve, Ele fala e você ouve. Só que muitas vezes, quando nós vamos orar, nós queremos que o Senhor, só o Senhor nos ouça. E às vezes não estamos submissos nem prontos para dizer: Senhor, fala comigo, porque o Senhor falar, eu vou atender. O povo de Israel estava em dificuldade em certo momento, e o Senhor envia seu servo e diz: guarda os mandamentos, façam assim, façam desse jeito, Deus vai ser com vocês. E o povo diz: nós vamos fazer tudo o que eu disse. Pouco tempo mais na frente, o povo estava como? Desobedecendo. Por isso, irmãos, que muitas vezes não obtemos respostas das nossas orações, porque há mais desobediência do que fidelidade, há mais incredulidade do que fé, há mais desistência do que perseverança. Nós precisamos entender que orar não é apenas chegar diante de Deus, colocar diante dele as nossas necessidades, o que nós queremos, o que nós precisamos e acabou. Não! Vai muito mais além que isso. Oração é cultuar com o próprio Deus. Oração é você falar com aquele que nunca te deixa só, louvado seja Deus. Uma vez eu tive a experiência de um irmão, onde ele disse que o Senhor levou ele a um espírito de oração, e as pessoas que tinham necessidade de falar com Deus, e ele orava e não tinha resposta, ele clamava. Chegou um momento que ele entrou no quarto dele, puxou uma cadeira, sentou, puxou outra, botou do lado e disse: Senhor, senta aqui para conversar comigo. E ele: Senhor, eu quero um sinal que o Senhor está comigo. E quando ele pediu um sinal, sabe o que aconteceu? A cadeira se moveu do lugar. É como se eu dissesse: eu estou aqui, meu servo. Eu estou aqui, meu filho. Meus irmãos, nós precisamos sair mais do natural e começar a entrar no sobrenatural, em uma presença que Deus é capaz de fazer tudo para falar comigo e com você. Eu me lembro de uma experiência com um servo dele que de madrugada fazendo um trabalho em sua casa, fazendo um reboco na sua casa, e ele olha para o céu, um céu estrelado, sem nuvem, e ele faz um clamor: Senhor, se tu está me vendo da tua eternidade, se tu está me vendo da tua glória, me dá um sinal com uma dessas estrelas. Quando ele termina
porque estamos tendo uma vida de oração, é porque Ele é fiel, é porque Ele é misericordioso, é porque Ele se mostra fiel com aquela esperança: eu vou fazer, eu vou abençoar, eu vou abrir a porta, eu vou me revelar, eu vou livrar, eu vou prosperar, para ver se meu povo, que se chama pelo meu nome, possa tomar a verdadeira posição que sempre deveria tomar. Amém, Senhor Deus. Não mida ou não meça as bênçãos materiais que Deus permite você ter com o nível de espiritualidade que nós temos. Não meça. Não é as bênçãos materiais que eu e você alcançamos nessa vida que quer dizer que temos intimidade e vida sincera com Ele, apesar que ela passeia, mas não é. Porque muitas das vezes nós queremos mostrar para as pessoas que, por as pessoas verem nós prosperando materialmente, as pessoas têm que ver, porque Deus é conosco. Deus não quer que você venha medir um nível de espiritualidade em relação às bênçãos materiais que Ele permite você ter. São obra deles? São obra dele. São obras da sua misericórdia, do seu amor, porque Ele é um Deus provedor. Ele ama os seus, Ele supre a necessidade. Porém, se ficarmos só nessas bênçãos, somos pobres, cegos, miseráveis e nus. Porque o que é mais importante que Ele quer nos levar a buscar, estamos deixando para depois. Pois de que adiante, igreja, termos uma prosperidade material, que se ela vir debaixo dos propósitos de Deus, seja bem-vinda. Se ela vir para cumprir os desígnios de Deus, que assim seja. Mas de que adianta eu e você termos uma vida abastada de prosperidade material, e quando nós olhamos para dentro de nós, o nosso coração está empobrecido, a nossa vida está vazia de Deus, não há alegria, as bênçãos de fora não preenchem o vazio de dentro. Mas quando nós estamos preenchidos dentro, fora pode não ter nada, mas nós entendemos: eu tenho tudo porque Deus tem. Amém, Senhor. Glória a Deus. Se nós formos realmente fazer esse autoexame, irmão, da nossa vida de oração, nós temos uma vida muito fraca de oração. Sabendo nós que todo milagre, que toda provisão, que todo sobrenatural, que toda manifestação da glória de Deus, ela sempre vai ser precedida por oração. A igreja apostólica em Atos dos Apóstolos, eles viveram experiências extraordinárias, mas antes disso tinha o quê? Oração. A igreja foi revestida com o poder do Espírito Santo, o qual era o meio pela qual a igreja ia ser capacitada a fazer a obra. Mas antes disso acontecer, a igreja estava reunida, orando. Pedro estava preso na prisão, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Demônios se levantavam, porque a igreja repreendia, porque tinha vida de oração. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem milagres na minha e na tua vida. Deus quer fazer milagres. Tem bênçãos que está decretada do céu para mim e para você, mas enquanto eu e você não tivermos uma vida de oração, Ele não liberará a bênção. Porque a oração nos transforma, a oração nos afasta do pecado e nos aproxima do Criador. A oração nos faz viver uma vida em santidade, porque quanto mais oração, mais comunhão eu tenho com Deus, mais eu me aproximo daquele que é santo, e quanto mais eu me aproximo daquele que é santo, mais a santidade de Deus mostra a minha sujeira, e quanto mais Ele mostra a minha sujeira, mais eu vou ter sentimento de confessar, de se arrepender, de pedir perdão. Então, quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais vida de oração, mais vida de santidade. Mas quanto mais uma vida distante de Deus, mais uma vida próxima do pecado. Amém, meus irmãos? Amém. Eu coloquei alguns tópicos aqui de algumas religiões pagãs, falsas e mentirosas, no sentido de não confessar Cristo como seu Senhor. Os judeus eles oram a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia os judeus se colocam aos pés do seu Deus para orar, para clamar, para interceder.
e eles não confessam Cristo como seu Senhor e Salvador. Quer mais? Os budistas que seguem a Buda, eles oram, sabe quantas vezes ao dia? 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia está lá um povo adorando a um Deus estranho, mas eles creem que Ele existe, eles creem que Ele é o verdadeiro Deus, e eles estão lá. Como é que você ora a um Deus que não existe, mas você crê que Ele existe e está lá 5 vezes ao dia? Os muçulmanos, sabe quantas vezes os muçulmanos oram ao seu Deus por dia? 12 vezes ao dia. Olha só, o quanto o diabo leva as pessoas enganadas a dedicar-se a algo mentiroso tantas vezes, a dar a sua vida por aquilo. E nós olhamos para nós como cristãos, conhecemos o verdadeiro Deus, servimos ao verdadeiro Deus e ficamos tão distantes dele. Ou nós achamos que só por vir ao culto isso é suficiente? Não, igreja, isso faz parte do pacote. Precisamos entender que cada doutrina, cada ensino, cada coisa que Deus estabeleceu para o cristão praticar, tem sim uma suma importância na nossa vida. Precisa ser importante uma vida de leitura da palavra, precisa ser importante uma vida de jejum, mas também não podemos ficar sem oração. John Wesley, que foi um dos avivalistas da sua época, ele chega a dizer que a oração para o cristão é o oxigênio da alma. Precisamos orar, igreja. Precisamos orar. Leonardo Rediville, em uma de suas biografias, ele diz, um dos pregadores que Deus usou grandemente, ele dizia em uma das suas biografias que o homem que ora deixa de pecar, mas o homem que peca deixa de orar. Sabe por quê? Porque quanto mais oramos, mais sentimos nojo do pecado. Quanto mais oramos, mais temos prazer no pecado. Mas quanto menos oramos, mais o nosso coração clamará pelo pecado. Porque o que vai prevalecer será a natureza humana. Nós temos uma natureza caída em Adão, ela está dentro de nós. E aqui a acolá está ressuscitando, revivendo. Aqui a acolá está se levantando, se fortalecendo. Mas quem é que tem alimentado ela? Eu e você. Porque quando nós não temos o sentimento ou a sensibilidade de alimentar o nosso espírito com aquilo que é espiritual, a tendência nossa é cairmos, é se inclinarmos para aquilo que é terreno. E o que é terreno é bom, é prazeroso, nos distrai, atrativos, distrações, essas coisas são boas. Aquele dia que nós somos a geração Z, a geração da tecnologia, a geração do iPad, iPhone, a geração dos smartphones, a geração dos computadores de últimas gerações, a geração das assinaturas de TVs, de todas essas parafernálias que são criadas e são nos oferecidas com o único intuito, irmãos, roubar o nosso precioso tempo, ao qual deveria ser ofertado e dizimado ao Senhor da glória. Mas você acha que essas coisas não têm nada a ver, que Satanás está brincando? Venho aqui dizer, alertando, não estou dizendo que você não possa ter um smartphone, uma TV de assinatura, seja lá o que for. Porém, irmãos, o grande perigo é que por nós não vigiarmos, essas coisas têm tomado o lugar do Senhor na nossa vida. Sabe por que essas coisas são tão importantes? Porque nós não oramos como deveria orar. Porque se nós começarmos a orar como realmente deveríamos orar, nós não teremos mais tempo para o celular, não teremos mais tempo para a televisão, não teremos mais tempo para coisas fúteis. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é a única coisa que será importante para nós. O nosso tempo será dedicado em uma entrega total à presença do Senhor. Aí, como nós oramos pouco, pouca santidade, pouca experiência,
pouca aproximação do Senhor, aí nós temos que suprir esse tempo com outra coisa. Temos que fazer valer a pena esse tempo com outras coisas. E aí, se a gente for parar para refletir, puxa vida, eu passei um tempo nas redes sociais, 1 hora, 2 horas. O que foi que agregou na minha vida de sabedoria? O que foi que agregou na minha vida de entendimento? O que foi que trouxe do céu para mim? Estou dizendo que redes sociais é ruim, não. Eu estou dizendo que o que passa a ser ruim é quando a gente não sabe usar. É quando essas coisas começam a usar na nossa vida. Porque usa. Essas coisas nos usam se nós permitirmos. Porque antigamente a igreja era mais santa. Porque antigamente muitos povos, eu sei que era algo que realmente era radical demais, se é que eu posso dizer assim. Mas porque algumas igrejas do passado, e algumas décadas atrás, 30, 40 anos atrás, os irmãos não queriam ter nem televisão em casa. Isso é do diabo. Se você for estudar, não podia ter televisão em casa, porque ela é do diabo. E hoje a gente para entender como aquele povo era cafona. Mas se você for olhar, quantas vezes o diabo tem prendido talvez eu e você em frente à televisão? Eu tenho certeza que aqueles irmãos do passado, por não ter televisão, eles oravam mais. Por não ter internet, acesso à internet, redes sociais, a celular, eles gastavam mais tempo lendo as escrituras. Eles passavam mais tempo com a família. Havia mais relacionamento entre pais e filhos e pais. Não estou dizendo que você não deva ter televisão, viu, irmão? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essas coisas, de forma sutil, de forma sorrateira, têm sido usadas por Satanás para roubar valores de Deus na nossa vida. Quantas das vezes a gente perde passar um tempo com um filho, com uma filha, com uma esposa, porque estamos grudados nas redes sociais, porque estamos grudados no pé de uma televisão. Quantas vezes estamos assistindo uma programação tão importante para nós, que chega um filho, pai, mãe, a gente depois, vai procurar seu pai, vai procurar sua mãe, depois. Aonde aquilo passou a ser mais importante do que o convívio do nosso lar, do que uma assistência a uma esposa, do que uma assistência ao filho. Meus irmãos, nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar. Porque muitas das vezes estamos abrindo portas e brechas, escancarando a nossa vida, para que Satanás faça o que quer dela. E às vezes perguntamos: por que dessa luta? Por que eu não cresço? Por que eu não progrido? Porque eu estou todo o tempo na presença de Deus? Porque eu já leio tanta palavra, já ouvi tanta pregação, mas eu não consigo romper, eu não consigo andar, eu não consigo passar, eu não consigo ir mais além da tua presença. Porque às vezes, quando nós devemos estar orando, nós estamos perdendo tempo com outras coisas. Eu não estou dizendo que você não deve ser seu momento de direção, de alegria. Só que muitas das vezes, irmãos, o nosso momento de diversão, às vezes é nós só com alguma coisa que a gente gosta. Quer se divertir, pega a tua esposa, sai com ela. Quer se divertir, pega teus filhos, sai com ele. Vai chutar bola no meio da rua, vai jogar bola, vai dar uma volta lá no campo. Essas coisas são simples, mas essas coisas fazem toda a diferença na nossa vida. Essas coisas criam e geram laços familiares e laços espirituais. Meus irmãos, o diabo não está brincando. Por isso que a batalha dele é para fazer com que eu e você não ore. Porque quanto menos nós oramos, mais de Deus nós teremos, menos de Deus nós teremos, menos experiência nós teremos, menos santidade nós teremos, menos conhecimento da palavra nós teremos, menos desejo, porque antes, no passado, outrora, quando você se converteu, 1 ano, 2 anos de convertido, porque havia desejo em fazer a obra, porque havia sede pelas coisas do Senhor, porque nós orávamos mais, porque nós temos os joelhos encalejados de estar no chão, nossos joelhos tinham nodas, manchados, porque nós gastávamos tempo de joelhos,
O nosso prazer quando se ajoelhava, a gente não tinha nem força para falar, era só chorar. Mas estava vontade de joelho. Hoje é uma luta para a gente se provar. É uma batalha para a gente passar meia hora de joelho no secreto com Deus. Não porque o arroz está no fogo, porque eu vou ter que fazer isso. Não porque aquilo, não porque isso, porque aquilo. Meus irmãos, ei, nós precisamos entender, tudo isso vai passar. Às vezes a gente não deixa para depois, pelo benefício, pela uma promoção, pela uma bênção que vai vir financeira, e esquece que às vezes um momento com Deus vai fazer você ser muito mais rico na presença dele. Às vezes um momento a sós com ele vai levar você a ter o que o dinheiro não traz. O dinheiro vem hoje para o meu bolso, talvez hoje venha vai embora porque tem conta para pagar. E nós estamos lutando, batalhando por coisas que não precisaria dessa guerra, dessa luta todinha. Pois a maior guerra que está dentro de nós e contra nós é uma guerra espiritual. E a gente não tem percebido e discernido que muitas das vezes nós estamos sendo derrotados. Olha só o quanto essas pessoas aqui de religiões oram, gastam tempo. E nós às vezes passamos o dia todo, irmãos, não falamos com Deus, não oramos. E não venhamos nós dizer para Deus, é porque não tive tempo. Porque as redes sociais estão aí, as televisões estão aí, as distrações estão aí para provar para nós que tempo é o que nunca faltou. Tempo é o que nunca faltou para nós buscar Deus. Sabe por quê? Porque nós não temos tempo para essas coisas? Temos tempo. Hoje a gente vê a geração nova que está chegando, não sabe o que é jogar um peão, não sabe o que é jogar bila, não sabe o que é soltar pipa, não sabe o que é fazer um carrinho de madeira, uma barbandeira, uma série de brincadeira que aí, né? Vou dizer que estão coisa que eu estou ficando velho. Não é velho demais. Não sabe, por isso que é tudo doente, obeso, preguiçosos, querem ficar na frente do videogame, na frente das redes sociais. Deixa o parceiro entregar ali, dois coleguinhas, amiguinhos, acho que seus 8 anos, 9 anos, um sentado do lado do outro, em silêncio, e cada um com o celular na mão, jogando. Não percebe que essas coisas vêm para quebrar o relacionamento de pessoas, aonde um filho fica no quarto, a mãe na cozinha, a mãe, filha, vem almoçar, está na mesa, pelo celular. Pessoas que estão tão próximas, mas ao mesmo tempo estão tão distantes. E não percebem que o Satanás está por trás dessas coisas, quebrando laços familiares, quebrando laços conjugais, semeando essas coisas para afastar o povo. Aí por isso, como eu disse da outra vez, é uma luta para a gente fazer um culto no lar. Por isso que muitas vezes é uma luta para nossos filhos orar conosco, porque tem vergonha. Porque o relacionamento se perdeu. Porque falamos com nossos filhos quando é para brigar, para cobrar, para criticar, ou vice-versa. Mas o diálogo, o sentar, o diálogo do amor, a repreensão com amor, o abraço, o carinho, a compreensão, a disciplina com amor, perdeu. Isso está se perdendo, irmãos. No mundo já perdeu faz tempo. E Satanás quer roubar essas coisas de mim e de você. Porque nós somos um povo que dizemos que estamos lutando para guardar e priorizar os princípios de Deus. Porque nessa sociedade isso já se perdeu. E não podemos andar com uma sociedade ímpia que não tem o Senhor. De maneira nenhuma. Precisamos entender que a oração ela é uma necessidade minha e sua. É uma experiência pessoal. Cristo não ensinou os discípulos a pregar. Cristo não ensinou os discípulos a evangelizar. Cristo não ensinou os discípulos a evangelizar. Mas Cristo ensinou os discípulos a orar. Porque a vida de oração nos levaria a ser capacitados a fazer todas essas coisas. Amém, irmãos? Amém. Para você ter uma vida de louvor, não precisa ser espiritual. Você pode vir louvar aqui, eu posso vir louvar aqui e não ter uma vida espiritual. Eu posso evangelizar e não ter uma vida espiritual com Deus. Eu posso pregar e não ter uma vida espiritual com Deus.
frieza espiritual, mas eu duvido uma frieza espiritual você orar, apesar que deveria orar. Porque a oração, irmãos, é a chave que abre portas. A oração é o meio pelo qual nós temos conexão e acesso a Deus. Um acesso que pela lei era interrompida. O homem não tinha acesso ao seu Criador. O homem não tinha acesso à presença de Deus. Era o sumo sacerdote uma vez por ano que entrava no Santo dos Santos. Havia um véu, havia uma barreira, havia uma limitação que impedia de um homem entrar. E quando Jesus ele dá o brado, estava consumado. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O caminho foi escancarado. O que separava o homem de Deus foi tirado. Ele agora nos dá livre acesso à presença dele. E vamos ficar de fora. O véu aberto, nós vamos ficar de fora, só observando os outros entrar, viver sobrenatural, viver experiência, viver o poder, o renovo, a unção, e a gente só fora. Ei, temos que mergulhar, igreja. Temos que mergulhar na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos, irmão, urgentemente ter essa necessidade, sentir essa necessidade. Assim como o seu corpo sente a necessidade de se alimentar, assim como o seu corpo sente a necessidade de beber água, quando você está com fome, o seu corpo avisa. Você está com sede, o seu organismo avisa. E o Espírito Santo tem nos avisado todos os dias que há uma urgente necessidade de ter uma vida de oração. Irmãos, eu sei que uma vida de oração às vezes é difícil. Eu sei que às vezes é difícil. Mas mais difícil é viver sem orar. É impossível nós viver sem orar. É difícil orar, mas ficar sem orar é mais difícil ainda. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, Deus não está preocupado com as palavras que eu vou usar. Deus não está preocupado com o método que eu vou usar. Deus quer sinceridade. Ele diz que um coração contrito e arrependido, Ele não despreza. É só isso que Ele quer. É sinceridade minha, sinceridade sua. Vamos orar, irmãos. Vamos passar a ter uma vida mais de oração. Eu tenho toda a convicção e certeza, como os mostrei aqui no ano que passou, todas as vezes que nós aqui se dispomos, não só aqui, mas também do nosso lado, a ter uma vida de oração, coisas começaram a ter um curso diferente. Deus começou a abrir algumas portas, fechar algumas brechas. Deus começou a trazer alegria, renovo em alguns momentos que nós se dedicamos à vida de oração. Mas todas as vezes que eu decidi, que eu fiz escolhas, que eu agi, que eu andei sem ter uma vida de oração, direção de Deus, eu quebrei a cara. Os momentos maiores das minhas falhas foi porque eu não orei, foi porque eu não busquei o soberano, foi porque eu não dependi da presença dele, foi porque eu dei um passo pela minha própria vontade e não procurei buscar a vontade dele. E a oração não pode ser, irmão, um sentimento de apenas pedir, mas precisa ser um relacionamento íntimo. Aquela pessoa, você chega diante dele, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, mais uma vez eu falhei, mais uma vez eu caí, mais uma vez eu pequei, mas Senhor, de graça, de misericórdia, tem compaixão de mim, Senhor, me ajuda, me levanta, me renova, me restaura, Senhor. Ele só quer sinceridade, Ele quer hoje no seu coração, sinceridade, onde você está, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração, Ele sonda o seu ser, seja sincero com Ele. Glória a Deus. E você vai ver o que vai acontecer sobre a tua vida. Nós precisamos entender que a oração, irmãos, ela traz livramento sobre o sofrimento que nós passamos. Em Tiago 5,13 diz: está alguém aflito em sofrimento? Ore. Ore. Às vezes estamos numa luta, irmão, e não oramos. Às vezes é uma luta com o lar, no casamento, não oramos. Preferimos ficar sem falar com a esposa, preferimos ficar sem falar com o esposo, e não entendemos que quem está atuando é Satanás. Às vezes é uma luta com os filhos, preferimos não falar com os filhos preferem
sem resolver os problemas que nós temos. Não podemos deixar para amanhã. Eu sempre digo isso, às vezes os casamentos aqui, quem não tem discussão, quem não tem, todo mundo tem desavenças, mas não deito para dormir com a causa pendente para amanhã não, porque naquela noite Deus pode me chamar ou te chamar. E o que será de nós? Irmão, se nós pensássemos o quanto é séria a nossa vida com Deus, é que a gente acha que nunca vai morrer. Só quem morre é os outros. A gente não pode morrer não. Esse dia eu estava ouvindo um irmão contando a mim que uma senhora se batizou nas águas uma semana, na outra semana foi para o culto, cheio de alegria, primeiro amor, aquela alegria toda, foi para o culto, pegou o ônibus, foi para casa, quando desceu do ônibus que atravessou, o carro velho atropelou, matou ela. Nós achamos que somos imortais, achamos que nunca vamos morrer. Há um tempo de vida de Deus determinado para mim e para você. Não sabemos até quando vamos viver. Isso deveria gerar em nós temor e tremor em a cada dia. Não é medo não. Não é medo de querer fazer o certo e com medo de ir para o inferno não. Porque quem quer fazer as coisas certas com medo de ir para o inferno não foi salvo. Não foi salvo. O desejo de fazer o certo na vida do cristão é porque ele sabe que é uma forma de agradar a Deus, porque ele é grato pela salvação, pelo perdão e pela libertação que Deus deu a ele. Glória a Deus. Eu não peco porque eu amo meu Deus, eu não faço porque eu amo meu Deus, eu não quero porque Deus tem promessas maiores. Essa deve ser o desejo cristão e o sentimento. Precisamos orar. Às vezes temos uma luta em casa, uma luta na área financeira, uma luta em área da nossa vida, conjugal, sentimental, espiritual, e não oramos, porque a batalha espiritual é necessário dobrar os joelhos. Eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou apresentar a Ele, eu vou clamar, e eu sei que na hora certa haverá resposta da parte dele para a minha vida. Porque quando a gente se desespera, Deus sai de cena. Quando a gente se desespera, nós queremos agir. Quando a gente se desespera, queremos passar à frente do Senhor. E Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, parai e vede o livramento do vosso Deus, porque nessa peleja não tereis de pelejar. Ele só quer que a gente ore, entregue e confie, porque o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele só pede para ele você fazer o que podemos fazer, é entregar e confiar, e o mais ele fará. Louvado seja o Senhor. Amém. Precisamos ter decisões. Temos visto hoje o povo de Deus sem decisão concreta. Hoje toma uma decisão, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje de manhã eu penso um pensamento, e tarde já pensa outro. Não, eu vou buscar, no outro dia eu não vou buscar. Não, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Isso é inconstância. É como a onda do mar, vai e vem. Precisamos ser constantes, firmes e abundantes na presença do Senhor. A nossa palavra do Cristo é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Por isso que o povo está perecendo, por isso que muitos estão perecendo, por isso que muitos não têm mais a bênção do primeiro amor, por isso que muitos não querem se lembrar onde caíram, voltar ao primeiro amor, querem continuar caminhando para frente com algo lá atrás pendente a ser resolvido. Ei, se tiver algo lá atrás na vida do mundo que não foi resolvido, isso te impedirá de eu e você caminhar. Se tivermos pecado ou causas pendentes que não foram resolvidas com homens ou com Deus, isso nos impedirá de avançar na caminhada. Sabe o que é que impede muitas vezes a vida de oração? Sabe o que é que impede a vida de termos uma vida de oração? Algumas coisas: sentimentos que não agradam a Deus, mágoas, falta de perdão, falta de amor. Todas essas coisas são bloqueios que nos impedem de ter uma vida de oração com o Senhor, uma vida sincera. E quando nós somos sinceros, Deus se revela: aqui, meu filho, o caminho é esse, é assim. Mas a gente sempre quer trilhar outro caminho. A gente muitas vezes acha que o nosso jeito é melhor, e nunca vai ser, nunca. Lá em Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você é justo porque você foi justificado em Cristo Jesus. Então a causa que você vive, o problema que você vive, a